eu abriria aqui o espaço para perguntas e para respostas. Eu iria agrupar 3 perguntas iniciais. Eu sei que já há voluntários para iniciar essas perguntas. Eu estou a olhar para a doutora Mónica Ferro, designadamente, mas aqui na primeira fila, um dos meus colegas do Conselho Estratégico do Coimbra Health, e, portanto, faça favor. Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores Ministros da Saúde, os senhores Ministros, o senhor Embaixador também. Um dos temas críticos que temos observado tem sido o acesso ao medicamento. E, talvez especialmente para a senhora Ministra de Angola, perguntar que políticas pretende implementar para tentar corrigir esta enorme dificuldade ainda no acesso ao medicamento. Muito obrigado. E uma segunda pergunta, doutora Mónica Ferro. Muito obrigada, Sr. Embaixador. Deixe-me começar por cumprimentar os Srs. Ministros e as Sras. Ministras. Foi um painel muito interessante, de facto. E eu queria apenas fazer eco de uma pergunta que me fizeram já hoje mais do que uma vez, que é como é que vem a CPLP com uma estratégia mais assertiva, com uma estratégia mais forte na área da saúde das mulheres, do investimento na saúde das mulheres e muito especificamente na área da saúde sexual e reprodutiva das mulheres como investimento na igualdade e no empoderamento dessas mulheres. Muito bem, muito obrigado. Teríamos ainda mais uma questão deste primeiro grupo. No caso, muito bem, faz favor, aqui no centro, uma senhora que levantou o braço. Sim, sim. Muito obrigado. Okay, thank you, Your Excellency. I have a question. So, today, to fight against communicable diseases, immunization or vaccination remain the most cost-effective solution. And the increase of coverage is one of the important goals of the Regional Strategic Immunization Plan, Universal Health Coverage, and the Sustainable Development Goals. So, my question is, what is done today to increase the immunization, to increase the coverage rates in the countries? What are the solutions that are discussed today? Thank you. Muito bem, muito obrigado. Eu iria juntar uma pergunta do meu lado, porque assim ficamos com 4 e depois distribuiremos aqui pelas senhoras e pelos senhores ministros as respostas. No fundo, as questões que foram aqui levantadas evocam também a consciência de que há uma nova ordem, um novo paradigma para a saúde pública em África que está a nascer e, portanto, eu gostava muito de perceber quais são os contornos desse novo paradigma, dirigindo essa pergunta, porventura, à senhora Ministra ou de Angola ou de São Tomé. Mas, portanto, dirigindo-me diretamente à primeira pergunta, quem é que se candidata a responder? A primeira é sua, então depois a senhora Ministra responderá à pergunta de paradigma, por favor. Faz favor. Muito obrigada pela questão aqui colocada. De facto, a situação dos medicamentos é um dos grandes desafios que o nosso setor enfrenta em Angola. Por um lado, porque não temos a indústria local para a fabricação de medicamentos. Por outro lado, fomos tendo alguns problemas com a regulamentação de preços e a situação económica atual teve um peso muito importante neste setor, na logística e abastecimento e aquisição mesmo de medicamentos. Nós olhamos para este desafio com toda a seriedade. Por esta altura, estamos a trabalhar no sentido de regulamentar os preços dos medicamentos. Por outro lado, queremos trabalhar e temos uma central de compras que atende as unidades públicas a todos os níveis, trabalhar no sentido de fazer a aquisição mais próximo do fabricante. Porque o outro grande problema é que temos intermediários que foram sempre abastecendo
o setor, o mercado local de medicamentos e com preços bastante especulativos. Temos estado a melhorar, quer na logística, para o abastecimento, quer na aquisição. Já estamos a ter alguns contactos e é mesmo por isso que a diplomacia é muito importante. Alguns contactos no sentido de, com os outros países e mesmo com Portugal, tentarmos estar alinhados nesse sentido e conseguir medicamentos com preços mais confortáveis. Acredito que, tomando todas estas medidas, tendo fábricas, preços regulamentados, a compra de medicamentos ser mais próximo da origem, se não na origem, nós vamos conseguir ter o nosso mercado numa situação mais confortável e acesso ao medicamento mais fácil para a nossa população. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. A pergunta da doutora Mónica Ferro, que tinha um caráter específico, não sei se o Sr. Ministro quer fazer o favor de dar resposta. Cumprimentar a doutora Mónica Ferro, grande amiga. Dizia que, em relação a Cabo Verde, na área da saúde reprodutiva, como sabe, realmente demos passos muito importantes. Tivemos ganhos consideráveis nessa área, não em termos apenas da redução da natalidade, mas fundamentalmente tendo em conta aspectos da saúde da mulher e do homem, nomeadamente trabalho em relação ao rastreio de doenças oncológicas, no caso do cancro do colo do útero e da mama, que são as duas patologias oncológicas e que causam maior mortalidade e morbilidade nas mulheres em Cabo Verde e que têm sido também objeto de maior evacuação para o exterior, mas também do homem, em termos portanto, do cancro, sobretudo do cancro da próstata. Nós temos tido um apoio importante das Nações Unidas, da FUNUAP, que é, portanto, a Fundação para a População e Desenvolvimento, que a doutora Mónica representa aqui muito bem. Portanto, o nosso trabalho tem sido de promover ainda mais essa cooperação, por forma que consigamos, não só a nível da formação, mas também dos recursos, trabalhar no sentido. Nós estamos, neste momento, a realizar o terceiro inquérito nacional de saúde sexual e reprodutiva, que nos dará informações que consideramos extremamente importantes, nomeadamente na questão da prevalência do HIV-Sida na população, sendo certo que neste momento, em relação à transmissão vertical do HIV, nós temos uma taxa de transmissão inferior a 3%, e nós somos o país candidato à eliminação da transmissão vertical pelo HIV. Portanto, há um trabalho importante, não só, como disse, em termos de controle, mas fundamentalmente das outras doenças sexualmente transmissíveis e procurando também um envolvimento maior dos homens na saúde reprodutiva. Ainda há um trabalho muito importante a ser feito e que está sendo realizado para haver um maior envolvimento realmente do género nessa situação e nesse controle. Muito obrigado, Sr. Ministro. No fundo, Sra. Ministra, tentando reformular um pouco e redirecionar a minha pergunta, comentário, esse paradigma tem muito a ver com a alteração, por vezes, de circunstâncias económicas e do estado de desenvolvimento. No fundo, pegando naquilo de que falávamos há pouco, à medida que São Tomé vai aumentando o seu crescimento económico, vai vendo diminuindo os apoios internacionais. E este paradoxo é perverso, no fundo, porque tem um impacto óbvio na dimensão das disponibilidades, neste caso do Governo de São Tomé, em matéria de saúde. É nesse sentido que eu me referia
a este salto, a este paradigma. Mais desenvolvimento económico e social significa perda de apoios internacionais. Não sei se quer comentar. Eu realmente, na minha intervenção, fiz referência a este aspecto, porque realmente o que irá acontecer, sem dúvida, que se não houver muito breve um input na economia, o que irá acontecer é precisamente vermos os indicadores de saúde a serem reduzidos. Por exemplo, alguém fez uma pergunta relativamente às vacinas. Em São Tomé e Príncipe nós temos excelentes indicadores ao nível de vacina, anda à volta dos 98%, 94%, entre 94% e 98%. É um trabalho que se tem conseguido com campanhas acérrimas, porta a porta. Há um seguimento ao nível dos postos de saúde, ao nível do centro de saúde, das crianças desde a nascença. O facto de alguma faltar a uma consulta é deslocada à casa da criança uma equipa que irá, portanto, vaciná-la. Portanto, eu quero dizer que realmente há um esforço muito grande de São Tomé no sentido de manter essa cobertura vacinal. E o facto de termos dado este passo, sim senhora, passarmos para um país de rendimento médio, sem dúvida que poderá trazer consequências menos agradáveis, não é? Vermos, portanto, a diminuírem essas possibilidades, são as campanhas, a comunicação para a saúde, tudo à volta desta boa cobertura, não é? Vermos perdida. É este o nosso grande receio. Muito bem, muito obrigado. E o Sr. Ministro, se quisesse ter a bondade de se dirigir à pergunta que foi feita em inglês por aquela participante do auditório. Bom, a pergunta que foi colocada tem que ver com uma questão que é mais ampla e que remete para as questões do acesso e da equidade universal ao acesso aos cuidados. Nós falávamos há pouco sobre a dificuldade dos países mais pobres. Há aqui uma espécie de ciclo vicioso, porque são mais pobres, não têm acesso às melhores tecnologias e aos melhores medicamentos e continuam mais pobres e com piores indicadores de saúde porque isso acontece. Este é um problema que tem que ser resolvido à escala global, é um problema que se discute também na Europa entre países ricos e países pobres, dentro da Europa, que é como aceder às tecnologias e aceder às novas terapêuticas, aos medicamentos inovadores. Mas a pergunta colocada foi sobretudo sobre a questão da imunização, a cobertura, o acesso geral, a cobertura universal, que aliás é o tema proposto pela OMS para este ano, para o Dia Mundial da Saúde. Nós temos que considerar que coming back to basics, ou seja, a aposta primordial em países que estão em vias de desenvolvimento é a aposta na saúde pública. E a saúde pública significa resolver os problemas básicos, desde o saneamento até às questões básicas que têm a ver com a mortalidade infantil, têm a ver com a vacinação, com a imunização. A aposta fortíssima na saúde pública é uma aposta estratégica do ponto de vista do desenvolvimento. E, curiosamente, esta questão da cobertura vacinal e do acesso às vacinas não é, como tem sido até alguns anos atrás, um problema dos países em desenvolvimento. Começa a ser um problema novo. Há uma nova geração de problemas relacionados com a cobertura vacinal nos países ricos, que tem que ver com a transformação das percepções, nomeadamente na Europa, a coisas tão simples como a vacina do sarampo. Nós temos assistido em países europeus a surtos epidémicos que vão ocorrendo, que têm muito que ver com bolsas de não vacinação relacionadas com fenómenos de descontinuidade ou de percepção cultural errada ou de desinformação relativamente a uma batalha que é uma batalha que nunca está ganha e sobre a qual nós temos que estar continuamente em vigilância. Duas notas. Por um lado, políticas públicas muito orientadas para o domínio da promoção da saúde, a saúde pública e da intervenção em saúde precoce. Por outro lado, um desafio que é uma conversa à escala global. Eu vejo aqui na sala alguns responsáveis por companhias farmacêuticas internacionais de grande envergadura,
relevantes, com quem nós temos discutido, quer a nível nacional, quer a nível internacional, mas há uma conversa que globalmente nós temos que ter, que é, não podemos nunca mais, digo eu, ou pelo menos muito mais tempo, continuar a fazer de conta que não temos um problema dentro da sala, o elefante dentro da sala, que é, de facto, a dimensão da desigualdade no acesso aos medicamentos que tratam, que salvam, às vacinas, e isso seguramente que falar de saúde global e falar de desenvolvimento é trazer para esta conversa outros atores que não apenas os decisores políticos, não apenas os diplomatas, mas aqueles que têm a capacidade de produzir inovação de qualidade, de produzir medicamentos que salvam vidas, ajudando Angola a resolver o seu problema, que é um problema sério, mas naturalmente ajudando outros países que têm que ter acesso universal garantido às vacinas. Eu diria que há uma questão que é humanitária e que é de consciência coletiva. É criminoso que uma criança que pela simples circunstância tenha nascido em África ou tenha nascido no continente asiático não tenha o direito de acesso àquilo que é a consagração mínima do seu direito à vida, consagrado, aliás, na Carta dos Direitos das Crianças das Nações Unidas. E isso é uma matéria para discutir neste fórum hoje, provavelmente amanhã, ao longo do debate, e que não deve convocar apenas aqueles que estão sentados nesta mesa, políticos e diplomatas, deve convocar aqueles que, sendo inovadores e produtores de boas soluções terapêuticas, não se podem, por isso, eximir a ter uma responsabilidade social que lhes está naturalmente presente e que naturalmente todos lhe cobraremos. Muito obrigado. Sr. Ministro, muito obrigado. Eu acho que estamos em cima da hora para sermos pontuais e respeitadores do programa. Eu diria apenas que me revejo muito no que o Sr. Ministro disse em relação ao facto de ser natural que esta cimeira tenha lugar em Coimbra. Acho que é assim mesmo, o que não impede que agora a responsabilidade de Coimbra, a responsabilidade de Coimbra Else, a responsabilidade da Universidade e do CHUC seja ainda maior, sobretudo porque agora ficou evidente, para quem ainda não tinha consciência disso, a importância desta participação de Coimbra na M8 Alliance através deste painel, desta ligação, desta ponte que se estabelece entre Portugal e os nossos países irmãos, membros da comunidade dos países da língua portuguesa. E resta-me pedir a todos uma vigorosa salva de palmas para os 4 ministros participantes neste painel.